Então, a aula de hoje é sobre o poema Déjeuner du matin, do Jacques Prévert, tá? Para começar, eu selecionei alguns vocabulários que eu acho que são interessantes para nortear a leitura do texto, tá? No primeiro vocabulário, café. E através dele já surge logo uma primeira dica. Todas as vezes que a palavra tiver o acento agudo, o som é fechado. Então a palavra é café e não café, tá? Tasse, falso combinado. Lait, sucre e cigarette. Então, esses vocabulários aí vão nos ajudar a compreender o poema. É um poema que se passa, que fala de um café da manhã, em um momento de separação do casal. Outra coisa fundamental para que você possa compreender esse poema é entender o tempo verbal que conduz as ações. Nesse caso, é o passé composé. E o que é o passé composé? O passé composé é um tempo que começa no passado e termina no passado. Claro, tem alguns detalhes aí que a gente não vai abordar agora. Então, é um tempo equivalente ao nosso pretérito perfeito. Eu fui, eu comi, eu bebi. E para começar, é preciso entender que em francês esse passé composé, ele é formado por dois elementos. Elemento número um verbo auxiliar, ou être, ou avoir, e um verbo principal no particípio passado, certo? Então, particípio passado é esse tempo falado, gritado, amado, tá? Esse é o particípio passado. Então, como vocês podem ver no primeiro verso, o poeta diz: Il a mis le café, tá? Então, essa é a primeira coisa. Verbo avoir, il a, e o verbo mettre, colocar, no particípio passado, mis. Il a mis le café. Tá? Então, il a mis le café dans la tasse. Il a mis le lait dans la tasse de café. Olha que coisa maravilhosa, mas o Jean Bémont, il a mis le lait, il a mis le café. Então, tem essa dinâmica. Il a mis le sucre dans le café au lait. Sacaram? Então, isso é muito importante, a presença do passé composé. Verbo avoir e o verbo principal, que no caso é o verbo mettre. O que é bom em estudo que você vai repetindo, ilhami. A ideia é que você grave, que você entenda, que você aprenda a estrutura. Então, no momento a gente não vai discutir, por exemplo, quando eu uso o verbo être, quando eu uso o verbo avoir. Isso vai ficar para uma aula, para uma outra aula, tá? Então, ele continua. Avec la petite cuillère, il a tourné. Você composé agora com o verbo tourner. Il a bu le café au lait et il a reposé la tasse sans me parler. Il a allumé une cigarette. Il a fait des ronds avec la fumée. Il a mis les cendres dans le cendrier sans me parler, sans me regarder. Certo? Mais uma vez aqui, como vocês podem notar, a presença do passé composé quase todo o tempo. Aqui nós temos o verbo faire, no caso, fazer. O verbo faire, o verbo fazer. Il a fait, ele fez, né? Fez aquelas com a fumaça do cigarro, tá? Mais uma vez o verbo mettre, il a mis. Nesse verso nós temos aqui uma novidade, né? É a primeira vez que aparece o verbo être como auxiliar. E aí entra mais uma dica interessante. Todos os verbos pronominais têm o verbo être como auxiliar. Il s'est levé, ele se levantou. Certo? Il a mis son chapeau sur la tête, il a mis son manteau de pluie, parce qu'il pleuvait. E aqui, sobre interessante, aqui entra outro passado, que não é tema da aula de hoje, que é o imperfeito, chovia. Tá? E il est parti. Então nós temos dois verbos, tá? Aqui já tendo o verbo être como auxiliar.
il est parti, il est s'est levé. Então, et il est parti sous la pluie, sans une parole, sans me regarder. E moi, je prie. Muito importante. A conjugação do verbo auxiliar, ela se dá justamente, tá, com a pessoa que está fazendo a ação. No caso ali, il a mis, porque foi ele. Aqui é j'ai pris, porque foi eu que fiz a ação. É o eu que faz a ação. Então, je prie ma tête dans ma main e je pleure. Ação, je pleure, que é chorar. Beleza? Esse é um poema bem legal para trabalhar para ser composé, mas mais do que isso, é um poema que traz um café da manhã, como eu falei no início, no qual há uma separação. Então, a escolha do verbo, os enjambements, tudo isso é proposital, né? Então, il a mis le café dans la tasse. Então, há uma ideia de monotonia, há uma ideia de indiferença do sujeito, né? Diante da sua casa aqui, da sua ex-esposa. Então, il a mis le café dans la tasse, é uma ação de café da manhã. Il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait avec la petite cuillère. Il a tourné, il a bu le café au lait e il a reposé la tasse sans me parler. Ele faz todas essas ações de colocar o café, tudo isso, né, sem sequer falar com a pessoa. E aí, essa indiferença se dá sobretudo com o ato de acender o cigarro. Então, ele acende o cigarro, faz aquelas bolas, né, aqueles círculos com o cigarro, tá? Com a fumaça do cigarro, põe o cigarro, a cinza do cigarro no cinzeiro, sondre, bem interessante aqui, sem dizer uma palavra, sem a olhar. Então ele se levanta, ele se leva, coloca o chapéu, il a mis son chapeau sur sa tête, il a mis son manteau de pluie, botou aquela capa para chuva, porque chovia. Então a chuva também é bem legal porque dá um ar de dramaticidade, né? E ele sai, ele parte, ele vai embora sous la pluie. Então, ele sai sous la pluie, sans une parole, sans me regarder, sem dizer nada e sem olhar. E eu, no caso, a moça, né, coloca a mão no rosto, né, e chora. Outra coisa super interessante que eu achei aqui nesse poema foi a não presença do partitif. Partitif, les partifs, são artigos que não tem em português, que você usa, grosso modo, né, quando você não especifica a quantidade. E nesse caso, eu acho que é um caso possível, né? Eu estava discutindo isso com um colega, com o professor Dário, né? Il a mis le sucre, né? Mas ele não quantifica, ele não diz se foi un peu, beaucoup. Então, como ele não fala a quantidade, provavelmente deveria ser il a mis du sucre. Mas, por uma opção, né? Aí o poeta acabou colocando um artigo definido. Então é isso, galera.